Olá, meninas, tudo bem? A gente vai ter hoje a primeira aula de gestão do projeto educativo, né? Não teve na segunda passada, porque foi a prova de vocês, vai ser uma constante a partir de agora, né? A primeira aula vai ser, obviamente, gravada antes, para que vocês vão até o polo para realizar as provas com mais calma e tudo mais, ok? Então vamos lá? Então, hoje a gente vai ver a organização escolar e a gestão pedagógica, né? Então, hoje a gente vai compreender a organização da escola sob o viés da gestão pedagógica, né? Então, a gente vai conhecer e compreender o papel da gestão pedagógica no contexto escolar, suas dimensões para a gestão do currículo, da ação docente e também dos resultados, né? O que é uma gestão pedagógica, né? Quem será que faz a gestão pedagógica, né? A gestão pedagógica ela pode ser feita através tanto dos professores, né, porque você vai gerenciar o conteúdo com o qual você vai trabalhar, assim como pode ser feito e facilitado, eu diria que nem que ser feito, mas facilitado pela coordenação pedagógica, né? O coordenador pedagógico, muita gente pensa que é o chefe do professor, mas não é. O coordenador pedagógico é um outro professor, tal como outro professor, né? Ele é um auxiliar, na verdade, do diretor, né, auxiliar do diretor, da direção, né, escolar, que ele vai satisfazer essas necessidades das exigências, né, da BNCC com o PPP, que já é planejado dentro da sala de aula, mas com a realidade do aluno, né? Então ele vai facilitar isso em conjunto com os outros professores, né? Então ele é como se fosse um líder dos professores, ele ajuda a gerenciar aquilo que vai ser feito de modo mais coletivo, né? Por exemplo, o coordenador pedagógico, ele até pode fazer algumas interferências dentro da sala de aula, na aula do professor, mas ele não pode determinar o que deve ser feito, né? Isso já é um papel do professor, né? Então, por isso que o chefe do professor é a direção, né? Bom, então por que a gente tem que estudar sobre a gestão do projeto educativo? Primeiro que a gente precisa conhecer e compreender o papel da gestão pedagógica no contexto escolar nas dimensões da gestão do currículo, que eu disse para vocês, PPP, BNCC, né, antes eram os PCNs, né, da gestão da ação docente, ou seja, como eu vou desenvolver a minha prática dentro da sala de aula, e a gestão dos resultados, né, o que os alunos de fato vão aprender, né, como eles vão se sentir após aprenderem determinado conteúdo, né, articulando e compreendendo as políticas educacionais e a praxis educativa, né? Então, deixa eu ver aqui onde está o que eu separei para vocês. Aqui, achei. Então, vamos lá. Então, nós temos alguns tipos de organização escolar, né? A organização refere-se ao ato efeito de organizar. E essa organização ela é feita tanto pelo professor quanto pela coordenação, né? Para que se satisfaça a parte educativa dentro de sala de aula, né? Então, essa organização é feita por elementos multifatoriais, né? São vários fatores que determinam essa organização, né? E eles vão determinar qual é o tipo de organização, né? E nós temos algumas concepções de organização escolar e gestão mais comuns aqui no Brasil, que são quatro, né, que são as mais comuns, que é a técnico-científica, a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. Né? Então, a concepção técnico-científica, ela reflete uma educação voltada para o mercado de trabalho, né? Então, ele tem uma influência muito da parte da administração, né, sabe, tempos modernos que a gente sai lá tipo de pronto para chão de fábrica, mais ou menos isso, a gente dá esse nome de Taylor Fordista, né? Taylor Fordista, né? Taylor era um pensador da área da administração e o Fordista de Ford, né? Que era uma das empresas maiores e foi uma das maiores empresas do mundo por muito tempo, né? Então, aí nessa concepção, o poder está bem centralizado no diretor, né? Onde todo mundo tem que ter aquela subordinação a ele, né? E ele vai dando
mais autoridades para umas pessoas, né, mais poder para algumas pessoas do que para outros, né? Então cria aquela coisa meio do manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo, algo assim, né? Enfim. Já a gestão autogestionária, ela já traz aquele poder coletivo da escola, porque as decisões, elas são feitas através de reuniões, de conversas, né, com todos que fazem parte da escola, né, e não há nenhuma forma de autoridade. Todo mundo tem poder, todo mundo tem tudo é feito de modo democrático, né, então ninguém manda mais do que ninguém. Então, essa gestão, ainda segundo o Libani, né, o Libani, inclusive, foi que deu aquela citação do técnico científico, né? Ela prima pela auto-organização dos grupos da instituição por meio de eleições e alternância no exercício de funções. Ou seja, nem sempre aquela pessoa vai estar naquela posição de poder, ou melhor, aí não tem questão de poder, né? Estaria executando tal tarefa, né? Na parte da organização pedagógica. Então, isso, além disso, a questionária, ela não tem normas, porque tudo é feito de um modo muito mais prático, né? Então, assim, você tem que fazer aquilo, é aquilo mesmo. Então, você já tem tudo muito bem determinado, delimitado, e sabe exatamente o que tem que fazer, sem a necessidade de alguém terminar alguma coisa ou outra, né? Cada um vai fazendo a sua parte. Já a interpretativa, ela tem como elemento prioritário a análise dos processos da organização e gestão, né? E isso vai dando significados bem subjetivos, né? Toda a concepção da organização, né? E além das intenções e as interações das pessoas. Então, essa gestão, ela tem mais uma ação organizadora e menos o ato de organizar, entendeu? É meio estranho, né? Então, não é bem organizar, mas tem a ação organizadora. A gente deixa tudo nos conformes para que tudo saia de modo mais correto possível. Então, porque a ação organizadora, ela reflete as interpretações e as percepções, além das experiências e valores, e o fazer dos agentes educacionais. Então, não tem mais aquela questão, precisa fazer por conta disso, né? Porque tem que deixar organizado por conta disso. Não, a gente faz porque facilita tudo e você vai deixando tudo pronto para que seja mais compreensível em relação ao ato de organizar em si, né? Então, ela é totalmente ao contrária à questão do técnico científico, né? Que o técnico científico, como eu falei, é aquela questão do manda quem pode, obedece quem tem o juízo. Não. Já nessa parte interpretativa, pelo que eu tenho que fazer, eu já imagino que eu tenho que fazer aquilo e deixar tudo preparado para que ninguém tenha que vir e mandar, porque ninguém vai vir e mandar, né? Ela é muito parecida com a autogestionária. A diferença é que a autogestionária não existe pessoas, né? Elas não ficam só naquela função para sempre. O que pode acontecer, por exemplo, na interpretativa. Eu posso ficar sempre naquela mesma função e eu tenho que fazer sempre exatamente aquela coisa. Então, essa é a maior diferença da gestionária para a interpretativa. E, por fim, a democrática participativa, ela também é muito parecida com a gestionária, com a autogestionária, né? Que propõe articular pelo professor a proatividade e a participação dos agentes educacionais que se relacionam com ele. Então, a gestão democrática participativa, ela busca objetividade no trato das questões da organização da gestão, né? Mediante coletas de informações reais, né, de acordo com os objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola, né? Então, o gestor, né, do projeto educacional na gestão democrática participativa, ele acompanha e avalia de modo bem sistemático todos os trabalhos, né, diagnosticando os problemas e reorientando, né, o rumo das ações e as tomadas de decisões. Então, todos dirigem e são dirigidos na democrático participativa. Por isso que ele é muito parecida com a autogestionária, né? Porque todos avaliam e todos são avaliados, né? Então, não tem alguém que
vai avaliar e só aquela pessoa, né? No autogestionário, todo mundo vai participar e vai ter naquele rodízio de poder, vamos assim dizer, né? Apesar que não tem a questão do poder lá, mas tem aquele rodízio de quem está fazendo aquela coisa. Já no democrático participativa, não. Todo mundo está se autoavaliando e avaliando todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, é importante a gente estabelecer a relação entre as características organizacionais e a atuação dos profissionais que compõem a estrutura da escola, porque a escola é uma instituição promotora da educação que se organiza para propagar e executar o projeto do Educar para Humanizar. Então, a escola ela tem aqueles conteúdos específicos para poder satisfazer as necessidades do mercado de trabalho, quer queira ou não, a gente faz isso sim, porque é a exigência, por isso que existe a BNCC. A gente tem que satisfazer as necessidades dos nossos alunos, né, porque eles necessariamente eles não vão aderir àquele conteúdo simplesmente puro e sem estar adaptado para a realidade deles. E também eu tenho que facilitar a inserção dele numa sociedade, humanizar esse aluno, né? Então, tudo isso tem que ser feito em segundos. Então, e aí a gente vai entender um pouco da estrutura da escola de educação básica, né? Como é que ela é feita, né? Então, hoje a gente tem a ideia de que a escola são só alunos, professores e direção, né? Não é bem assim, né? Cada um tem uma função bem definida dentro da sala, dentro da escola, e que, apesar de não estar totalmente ligados uns aos outros, são primordiais para que essa engrenagem funcione de modo mais adequado, né? Então, a primeira que está lá no topo é óbvio, a direção e a vice-direção. Por quê? A direção é o que vai dirigir aquela escola, é que vai manter aquele trem nos eixos, né? Bem nos trilhos, para que possa trilhar todo um processo que vai durar tempos e tempos, né? Abaixo dele tem os 3 setores, né? Nós temos o setor técnico-administrativo, que geralmente está ligado à secretaria, né, e aos outros demais serviços que não são educacionais, o setor pedagógico, né, e um setor de conselho escolar, onde todos participam, falando sobre as impressões dos alunos e tudo mais, né. Esse no conselho escolar a gente pode incluir também a APM, tá? Então todos os conselhos escolares são incluídos aqui. O setor técnico-administrativo, como eu falei, eles são voltados também para a questão da secretaria, a parte burocrática, a parte do carimba-papel, produz papel, vamos se dizer. Né? Dentro deles estão englobados também o setor de limpeza e a cozinha da escola, né? Porque a escola precisa se manter limpa, né? Porque a gente não vai simplesmente chegar numa escola toda zoada, cheia de papel e tudo mais. E cozinha porque é uma necessidade humana e uma das principais forças dentro da escola é justamente a alimentação dos alunos. Então, é óbvio que precisa estar ligado neste setor também, né? Então, tudo que não é pedagógico fica no setor técnico-administrativo. Já o setor pedagógico, ele é composto apenas por professores, né? E aí inclui-se também a coordenação, né? Tanto que o setor pedagógico ele vai lidar exclusivamente com o produto da escola, que é a transmissão do conhecimento, que é a inserção dessas crianças, né, dos alunos, na sua vida social. E eu tenho o conselho de escola, né? E como eu falei, o conselho de escola são todos os outros conselhos que podem ser o conselho da escola mesmo, conselho escolar, né? Que é o conselho que determina, verifica o conjunto de notas e comportamentos dos alunos, pode ser a APM, pode ser um conselho de justiça restaurativa, né, de mediação, pode ter, então todos os outros conselhos, né, todos os conselhos ficam dentro de conselho de escola, né, conselho escolar. Mas a gente vai falar sobre o setor pedagógico, né? O setor pedagógico ele é responsável direto pela gestão do projeto educativo, né? Porque traz um número de profissionais, né? Traz um número de profissionais para que esse projeto tenha êxito, para que aconteça, né? Além disso, os profissionais precisam ser graduados em pedagogia para compreender
exatamente essas questões dos processos educativos, além da própria gestão educacional, né, que vai estar aparecendo mais no curso de pedagogia, e vai materializar, né, ou seja, vai satisfazer o projeto político-pedagógico da escola. Né, ele vai articular para que tudo aquilo lá. Lembra que vocês viram que tem projetos lá que podem sair do papel? Não, então é função da gestão do setor pedagógico para que isso de fato aconteça, né? Então os setores, todos eles, esses três, eles são interdependentes e eles atuam como educadores, inclusive a secretaria escolar, né? Então a ideia é que tudo isso possa superar os modelos de organização conceituada, característica hierárquica, né? Por quê? Porque a ideia da escola é que todo mundo faça parte de uma comunidade, né? Então não é que uma manda mais do que a outra e tudo mais. Não, a ideia é que exista uma harmonia entre eles e que não se sinta essa questão de quem manda mais, né? Óbvio, a direção vai mandar mais para todo mundo porque ela é a direção, né? Mas a ideia é que isso não fique, sabe, tão latente a ponto de dizer assim, nossa, eu sou mandado a fazer isso, eu faço isso porque me mandam, né? E a escola não é um lugar para isso, né? A escola é um lugar libertador, né? E, além disso, ele tem que trazer modificações na estrutura organizacional da instituição que resultem em influências benéficas, né? Só que, dependendo das modificações, eles podem trazer influências prejudiciais, como essa que eu falei. Estou fazendo isso porque alguém me mandou. Né? Não pode. Não pode. Então, a gente vai entender um pouco como que chegou a gestão pedagógica, né? Eu vou ligar aqui o ventilador, porque está um calor. Muito, muito. E eu sou calorento e essas luzes aqui me esquentam bastante. Então, na década de 50, o tecnicismo educacional foi uma teoria que surgiu lá nos Estados Unidos. Ele já tinha aquela visão um pouco mais Taylor-Fordista, né, para que funcionasse como se fosse uma linha de produção de conhecimento, né, e isso chegou na década de 50 aqui no Brasil, quando começaram de fato a se organizar as escolas, né? Por quê? Né? Apenas nessa época, a escola já existia antes, né? Já existia. Só que não existia um documento que organizasse direito é, essa organização escolar, essa organização de gestão, né? Isso só foi surgir lá na era Vargas, né? No Estado Novo, que acabou satisfazendo né, no governo dele, no segundo governo dele, e que estavam discutindo justamente a primeira LDB brasileira, né, que acabou só saindo em 61. Já na ditadura, né, que começou em 64, a gestão pedagógica ela passa a estar mais em sincronia com os interesses do Estado. Então, você já via que antes estava mais interesse do mercado, então passou a ser mais interesse do que o governo pensava, né? E isso refletiu, por exemplo, com a inserção de algumas matérias com um viés mais fascista, né? Como educação moral e cívica, organização social e política do Brasil e tudo mais. E em 68, né? Saiu a primeira lei que organizou o curso de pedagogia no Brasil, né? Que era mais ou menos organizado, mas tinha um direcionamento, né? Para quem não lembra, até 2009 nós tínhamos 3 cursos que norteavam mais ou menos o que seria o curso de pedagogia, que era o próprio curso de pedagogia, né? O curso normal, e nós tínhamos também um curso que era equivalente ao magistério, só que em nível superior, né? Como se fosse um tecnólogo, né? Que era diferente do normal. Só que em 68, quando foi criado o curso de pedagogia, foi destinado para esse curso os conhecimentos de inspeção, supervisão e orientação educacional. Né? Ainda não era gerenciamento, né, da gestão educacional, como faz, por exemplo, a questão do diretor, mas já era um nível abaixo, era mais ou menos o que faria um coordenador pedagógico hoje. E a partir da década de 1980, a pedagogia ela dá uma certa transformada, porque
ela começa a perceber muitas nuances com outros cursos, né, como o próprio curso normal e o curso superior de magistério. E esses cursos, eles precisavam ter um outro que pudesse agregar mais conteúdos, de modo que pudesse englobar exatamente tudo aquilo que pudesse ser feito dentro de uma escola, um profissional voltado à escola, né? Então, a partir da década de 80, a pedagogia passa a ser como uma praxis, uma mediação. Então, ela não precisa só satisfazer os interesses do Estado, né? Ela vai, óbvio, satisfazer os interesses do Estado e também do mercado, como começou lá na década de 50, mas ela precisava se pensar muito mais com uma parte de mediação escolar, especialmente com as influências do Paulo Freire, é óbvio, mas especialmente do Piaget e do Vygotsky na educação. Então, aí a gente tem a LDB, né, a nossa atual LDB, que é a Lei 9.394 de 96, que intensificou os debates em torno das especificidades da formação do pedagogo, evidenciando o seu papel de organizador do trabalho pedagógico. Então, o pedagogo ele vai ter essa função de organizar o trabalho pedagógico, todo o trabalho pedagógico. Só que o trabalho pedagógico, a gente tem que ressaltar aqui, ele não é feito exclusivamente na sala de aula, ele também é feito na sala de aula. Ele pode ser feito também dentro de uma empresa. Então, a gestão pedagógica tinha como finalidade manter o foco das atividades, questionando a pertinência dos recursos traçados. Por que eu tenho que escolher isso aqui para fazer, se eu tenho esse que pode ter um efeito melhor para os alunos? Ou, por que eu tenho que fazer esse sem pensar na realidade dos meus alunos? Então, é aí que vem a pertinência desses recursos traçados, né? Eu pensar na contextualização daquilo que foi planejado a ser executado em sala de aula. E isso é feito pelo coordenador pedagógico também, mas é especialmente feito pelos professores. Por isso que a gente tem que compreender que nós, professores, seremos gestores dentro da nossa sala de aula. É você que vai gerenciar o conteúdo que vai ser trabalhado dentro da sua sala de aula. Você vai olhar para o conteúdo e ver assim, olha, isso aqui eu não consigo realizar em uma aula. Ou isso aqui é muito pouco para eu realizar em uma aula. Eu preciso de mais coisas, eu preciso incrementar, eu preciso gerenciar esse tempo, né? Além disso, a organização, a coordenação, a liderança e a avaliação de todos os processos voltados para a promoção da aprendizagem também é uma finalidade da gestão pedagógica. Então, agora a gente vai ver o papel da direção na gestão pedagógica, né? Porque a gestão, ele também precisa ser um professor, né? Ele não pode ser apenas um administrador, ele precisa compreender a influência que ele vai ter nos processos, né? Ele precisa ter aquela visão que até eu brinco bastante daquela questão do olhar, do cuidar, do acolher. Parece brincadeira, mas tem que ter essa visão também, né? Um administrador já puro, ele não vai ter essa visão mais humanista, porque o administrador ele vai ter aquela visão mais números, né? É mais um número. Por isso que a gente diz, nossa, meu patrão ele é desumano, ele não pensou na minha questão, na minha sobrevivência. E é verdade, e na verdade não está ali para pensar, né? Apesar de ser uma ciência humana, né, acho que é social, se eu não me engano, a administração, ele não é pago para isso, né? Ele é pago para poder ver a saúde financeira e administrativa de uma empresa. O gestor escolar não. Ele, apesar de ter funções de um administrador, ele precisa ter um olhar humanístico de tudo aquilo que acontece na sala de aula. Não na sala de aula, né, eu digo, não só na sala de aula, mas na escola em si, né? Ele precisa pensar, inclusive, na secretaria, de um lado mais humanístico, né? Então, as competências da gestão pedagógica exercida pela direção,
Entre elas estão estabelecer a gestão pedagógica como aspecto de convergência de todas as outras dimensões da gestão escolar, porque o produto da escola é a humanização, é a socialização, é a transmissão de conteúdos para os nossos alunos, né? Lembra que eu falei humanização, socialização? São coisas que um administrador não vai saber fazer. E criar na escola um ambiente estimulante e motivador, orientado por elevadas expectativas de aprendizagem e desenvolvimento. Porque a direção, além de organizar toda a escola, ela também tem a função de encorajar os professores, a coordenação e os alunos, além dos demais funcionários. Então, a dimensão no foco do projeto pedagógico, a gente tem aqui no meio, como se fosse um círculo, a gestão pedagógica. E a elas estão atreladas três outras vertentes, né? Que é a dimensão administrativa, a administração financeira e a administração jurídica. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas, e trabalhar com pessoas envolve leis. Além disso, nós, professores, somos regidos por leis. A BNCC é uma lei, né? Ela é um documento que deriva de uma lei, né? Assim como a gente segue a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né? Assim como trabalhamos com crianças, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como todo mundo tem direito à educação, está dito lá na nossa lei magna, a nossa carta magna, que é a lei primordial, ela está acima de tudo, né? Que é a Constituição Federal, né? A administrativa, porque é uma empresa, a escola é uma empresa e ela precisa ser vista tanto quanto uma outra empresa qualquer, né? Então a gente precisa ter essa visão de que ela é uma empresa, tem que ser feita uma gestão, tem que ser feita eu esqueci a palavra, de delegar tarefas, tem que ser delegada tarefas, ou melhor, se não for delegar tarefas, que seja determinadas tarefas às pessoas para que aquilo tudo possa funcionar de fato como uma grande engrenagem. E financeira, porque a gente, quer queira ou não, trabalhamos com dinheiro, a gente precisa comprar comida, a gente precisa pagar algumas contas, precisa comprar material escolar para os alunos, material de escritório, então tudo isso envolve dinheiro. E sem contar que um dos maiores orçamentos que vem para as escolas, geralmente, são geralmente os maiores orçamentos que vêm da escola, tanto do governo federal, quanto do governo do estado, quanto do município. Então a escola recebe, precisa gerenciar esses numerários, né? Então, além disso, a gente tem alguns fatores externos que podem fazer algumas influências no papel da direção na gestão pedagógica, né? Porque a gente não pode só dizer que os fracassos da escola são feitos através das práticas que são feitas só na escola, né? Porque outros resultados interferem em tudo isso, né? Uma das coisas que interferem é a própria política educacional, né? As políticas educacionais e a legislação, né? Como vocês podem saber, né? Vários institutos federais, que são escolas técnicas, né, de nível médio, sofreram porque foram cortados orçamentos. Então, ou seja, ali está indo de mal a pior. Será que é culpa só da escola? É culpa da gestão? É culpa dos alunos? É culpa dos professores? Não, muitas vezes a própria legislação encontra formas de prejudicar a todos da comunidade escolar. Então, lembra que eu falei do olhar, do cuidar, do acolher? Vamos falar do olhar, né? Então, o que é o olhar pedagógico, né? Então, o olhar pedagógico é o modo como se chega a atribuir sentido aos aspectos e demandas do processo de ensino-aprendizagem diante dos objetivos educacionais. É quando eu pego um conteúdo de matemática, que, por exemplo, eu não sei, que eu adoro, que eu não sei e preciso trazer para a realidade do meu aluno de modo que ele possa compreender aquilo que está sendo ensinado. Isso é um olhar pedagógico.
né? Quando eu consigo ver um determinado conteúdo de modo cru e olho assim, não, isso aqui eu estou compreendendo, mas meus alunos vão ter algumas dificuldades. Eu preciso trazer isso mais para a realidade deles, ou trazer elementos com os quais eles poderão absorver aquele conteúdo de modo mais prático, mais efetivo, para que ele consiga se sentir incluído, pertencente àquele conteúdo, né? Então, a escola, ela precisa estar, para isso, ela precisa estar articulada com a sociedade, é óbvio. Uma vez que a escola, até pouco tempo, ela era para todos, né? Era para todos, não, para poucos, né? Hoje ela é para todos, mas até 96 ela era para poucos. Eu já havia citado para vocês alguns exemplos de que antigamente as pessoas dormiam fim de semana inteira para conseguir uma vaga na escola. Ou quem for mais velha vai lembrar disso, né? Não vou precisar falar, era assim, assim, basta lembrar. Tanto que eu dei uma citação que eu vi na propaganda na minha cidade, que foi bem emblemático, né? E aquilo me marcou bastante, né? Tanto que eu lembro isso até hoje, já tem 30 anos isso e eu lembro disso até hoje. Que a Prefeitura de Santos, né, que é onde eu nasci, foi na TV falar sobre a educação do município, que era uma educação ótima e tudo mais. Era realmente uma educação muito ótima. Não é porque eu estudei lá, não. Era boa mesmo, viu? Muito, olha, melhor que a que eu dou hoje. Melhor. Naquela época era boa, né? Beijo Thelma de Souza. Era ótima, era uma educação ótima, sim. Eu tinha excelentes professores, mesmo. E você via que os professores eram, se eu for fazer uma comparação deles para hoje, eu via que eles eram bem mais engajados, né? Mas talvez porque os professores passaram pela ditadura militar, né? Eles já tinham uma outra vivência, né? Então, com certeza eles eram pessoas de resistência, né? Porque, enfim, não vou adentrar porque vai uma coisa mais política. Mas você sentia que tudo aquilo lá vinha muito melhor contextualizado. Era como se deveria ser feito hoje o que era feito lá, né? E a propaganda dizia, né? Você já viu falar em lista de espera? Ou, você já ouviu falar em aluno em lista de espera nas escolas municipais de Santos? Né? A propaganda terminava justamente com essa pergunta e acabava aí, que era para poder refletir, fazer a população refletir assim, realmente não tem. Porque era uma cidade que voltava a toda essa questão de integração dos alunos, né? Você vê como o Santos era bom, né? Hoje, uma cidade meio B17 é meio complicado, né? Mas tudo bem. Mas enfim. E então, nós tínhamos o que para as pessoas que não tinham condições para ir à escola, né? Condições ir à escola, inclusive condições para ir para a escola pública, né? Porque a escola pública, em alguns anos, tinha vestibulinho para você entrar, né? Então você era preparado, então você estudava bastante para poder entrar na escola pública, né? Então tinha um ensino pobre para pobres, né? Ou ele fazia uma escola particular mesmo, que a escola particular, na verdade, era para quem não conseguia entrar na escola pública, ou era jubilado, né? E nós tínhamos a questão da qualidade, que as pessoas falam, nossa, a escola antigamente era muito melhor, mas a sua posição, talvez social, perante a maioria das pessoas fosse melhor a ponto de você ter direito de estar na escola. Tanto que estar na escola, de fato, era um direito. E você tinha muitos deveres, né? Você não podia respirar dentro de sala de aula, porque você podia ser expulso, né? Então, se nós tínhamos de um lado a questão do social para ser satisfeita, nós tínhamos a educação qualidade total de outro lado, e elas não caminhavam juntas, elas caminhavam um do lado contrário da outra, né? Porque o modelo de qualidade da escola do passado, ele não pode ser um parâmetro para a contemporaneidade, né? Não pode ser um parâmetro para hoje. Primeiro porque a escola antigamente era muito mais voltada para a pedagogia tradicional. E além disso, como eu falei, a escola não era para todos.
Então, hoje as pessoas estão na escola porque são obrigadas a ir. Elas são obrigadas. Né? Elas são obrigadas a ir, porque se a criança não for, os pais, os responsáveis, são presos por privação de intelectualidade. Isso é ruim? Não, porque do mesmo jeito que ela tem o dever de estar na escola, ela tem o direito de estar na escola. Ela tem o direito de pegar aquele conteúdo que ela está recebendo, incorporar para o seu dia a dia e brigar por uma vida melhor. É muito utópico, né? Mas é a verdade. É exatamente isso que tem que ser feito, voltado para a escola, né? É essa visão de rebelde que os alunos deveriam ter. Não é bem assim. Mas essa é a visão rebelde. É isso que seria lutar contra o sistema. O fato de estar na escola, né? Então, por isso que a gente não se faz esse tipo de comparação, que a escola antigamente era melhor do que hoje. Bom, hoje nós temos a questão das transferências de responsabilidades, né? Porque a gente tem vários programas governamentais que trazem a ideia de participação, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Porque as transferências acontecem com as transferências das obrigações. Antigamente, de fato, a escola tinha materiais de bastante qualidade porque eles compravam em grande quantidade, mas em grande quantidade mesmo, e distribuíam para as escolas. Hoje, não. A aquisição dos bens e a manutenção da escola, ela pode ser feita diretamente pela unidade escolar, né, com vistas à contextualização para o que vai ser melhor para aquela comunidade, né? É, e só que isso, quer queira ou não, é uma certa transferência de responsabilidade. É ruim? Não, não é ruim. Até porque numa escola que é, uma escola, digamos assim, que atenda uma comunidade carente e receba o dinheiro para poder comprar, nunca isso vai acontecer na escola pública, mas quando receba dinheiro para comprar um MacBook, por assim dizer. Ela vai comprar um MacBook ou ela transforma aquele MacBook que dá para comprar pelo menos uns 4, 5, 10 notebooks Windows para trabalhar com os alunos. Então ela vai pensar, não, melhor 10 notebooks. Porque aí vai atingir mais alunos. Um aluno só vai usar um Mac por vez. Com o dinheiro de um Mac, 10 alunos acessam a internet. E conseguem realizar as mesmas atividades parecidas, não as mesmas, mas parecidas que o MacBook faria. Então, essa parte da transferência de responsabilidade, ela é muito boa. Ao passo que outras transferências não são boas, né? Mas a boa parte dessas transferências são boas. Até porque dá mais significância à questão da gestão pedagógica por parte do diretor escolar, né? As escolas recebem esse poder quando existe Secretaria de Educação no município, né? Se não tiver Secretaria de Educação no município, esse dinheiro vai imediatamente para o setor de administração das prefeituras, o que é ruim, porque aí pode ser utilizado ao bel prazer, dizendo em nome da escola, sem ser a escola. Então, para que isso tudo, essa transferência, essa responsabilidade seja executada de modo mais efetivo, a direção da escola ela precisa articular o papel da escola e sociedade para garantir toda a participação na construção e até mesmo no trabalho dessa responsabilidade voltada para a escola, o que não é fácil. Bom, as dimensões da gestão pedagógica, né? Então, aqui no currículo, né? Como são selecionados os currículos, os conteúdos que são ensinados, né? Quem define esses conteúdos, né? Porque exatamente aqueles conteúdos e não outros conteúdos, né? Então, como é que quem define? É o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação define, tanto que a gente tem a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que diz o que é o mínimo que todo mundo tem que aprender, né? Só que a gente também tem o que chamamos de currículo oculto, que são ações com as quais os alunos vão aprender e que geralmente estão ligados à convivência em sociedade.
Então, o currículo ele precisa estar articulado com, não só com a exigência da BNCC de ensinar determinado conteúdo, como também precisa estar articulado a vivência desses alunos perante a sociedade, como eu já havia falado. Então, quem vai fazer isso, né? Quem gerencia o currículo? Quem gerencia o currículo dentro da escola? Professores e coordenação pedagógica. Então, a gestão da ação docente, ela é um trabalho contínuo que é realizado pelo pedagogo. Sim, pelo pedagogo. Então, quando, por exemplo, eu sou professor de inglês, digamos que eu não tivesse feito pedagogia, eu poderia direcionar meu currículo? Sim, eu posso gerenciar. Porém, eu preciso de um auxílio de um pedagogo para realizar isso. Com pedagogia, teoricamente, eu já vou ter alguns elementos que vão me auxiliar a fazer gerenciamento, né? Além disso, nesse gerenciamento, né, não cabe julgar ou tecer críticas, porque a ideia é sempre o currículo culto em conjunto com o currículo obrigatório, né? Além disso, precisamos sempre atuar em parceria com o trabalho colaborativo, né? Até para que dê aquela real sensação de contextualização das coisas. E isso só é feito quando eu consigo, por exemplo, eu que dou aula de inglês, contextualizar, com, por exemplo, com professores de ciências relacionados à higiene, à saúde e tudo mais, assim como eu posso relacionar algumas coisas em inglês com história, por exemplo, né? Posso falar sobre a história dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou a influência que esses tiveram em relação ao Brasil, né? O que eles trouxeram de contribuições para a nossa comunidade, né? Para o nosso país, né? E, obviamente, sempre respeitando os fundamentos de cada disciplina, como a equidade, a inclusão e as tecnologias de informação e comunicação. Então, isso tudo abrange resultados, processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados, né, de desempenho da escola, né, como rendimento, frequência e proficiência dos alunos. Né. Então, quando eu consigo fazer isso dentro de sala de aula, eu consigo realizar toda essa organização, é sempre voltado para que o aluno aprenda da melhor forma possível. Bom, gente, essa foi a primeira aula de gestão de. Fugiu o nome. Gestão do projeto educativo. E eu vou deixar também gravado a aula 2 de gestão do projeto educativo, que vai acontecer no feriado, né? Na emenda de feriado. Então, vou deixar o vídeo gravado também, que será disponibilizado para vocês. Até.